Bom dia, você que me assiste. Deus te abençoe nesta manhã. Te dê graça e paz a você e a tua família, no nome de Jesus. Em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas 24:20, diz assim: Então o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada. Ele se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus. Por que desobedeceste aos mandamentos do Senhor? Não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixou. E depois que Zacarias disse isso, conspiraram-se contra ele e o rei Joás. O rei Joás manda então apedrejá-lo e ele morre. Esse profeta era filho do sacerdote Jeoiada, o sacerdote que cuidou de Joás desde a infância dele, e o sacerdote que ungiu o rei aos 7 anos de idade, e passou muito tempo orientando o rei Joás o que fazer. Só que o rei Joás teve alguns desvios de condutas, da sua conduta ele teve alguns desvios. E então, uma certa vez, ele pega as coisas sagradas do templo, que seus pais haviam consagrado ao Senhor, e entrega a um rei profano para se livrar da morte. E, entre essas e muitas outras coisas, houve ingratidão da parte dele, também para com o sacerdote que cuidou dele a vida quase que inteira. Ao passo que, no desvio de conduta dele, ele recebe também, no seu nascimento, uma honra de ser cuidado e ser rei. Mas na sua morte ele recebe uma grande desonra. E qual foi a desonra? A desonra foi o seguinte: este sacerdote que morreu com 130 anos, farto de dias vividos, ele cuidou da casa de Deus, ele cuidou do reino, dos reis, desse rei Joás, e orientou esse rei o tempo todo. Ele cuidou da família do rei, cuidou de tudo o que deveria cuidar, orientando ao rei. E então, por cuidar tanto de ter sido um bom sacerdote, ele então foi, na sua morte, sepultado com os reis. Porém, Joás morreu. E ele morreu depois dessas atrocidades cometidas, de não derrubar os postes ídolos e continuar acendendo incenso, queimando incenso a deuses estranhos. Ele morre assassinado, porque numa ferida de guerra ele vai para sua cama e então seus servos vêm e terminam de matá-lo. E sabe o que aconteceu? Ele não foi sepultado com os reis. Isso é muito interessante porque nós olhamos essa história e vemos as nossas histórias. Às vezes nós não estamos preocupados como servimos a Deus e pegamos as coisas sagradas e misturamos com as coisas profanas. Hoje as músicas de nossas igrejas são tão profanas quanto as músicas mundanas. Pegamos os ritmos dele, sensuais, as suas canções sensuais, as suas canções que adoram outros deuses e não ao nosso Deus verdadeiro, e trazemos para a nossa igreja. Haja vista que hoje não existe mais instrumentos consagrados ao Senhor, feitos para adorar a Deus. E sim, vamos e compramos numa loja qualquer os instrumentos e colocamos na igreja, e ali então não há unção, não há oração, não há dedicação ao Senhor, e aqueles instrumentos começam a tocar, dizendo que o povo está adorando a Deus. Na verdade, o povo está se afastando de Deus e desobedecendo os mandamentos de Deus. E um desses mandamentos diz assim: sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. Então nós devemos procurar santificar as nossas vidas. Os dias são difíceis? São. Daqui a 7 dias, uma decisão será tomada sobre o nosso Brasil. Não sabemos, na verdade, qual será ela. Nós não sabemos. Mas o que eu sei é que o povo cristão, o povo que se diz cristão no Brasil, grande parte dele não está adorando a Deus. Eles estão na igreja por conveniência, porque as igrejas trocaram os milagres, sinais e prodígios para o Deus Mamon, o Deus dinheiro, as vestimentas chiques, os grandes carros e a boa vida nessa terra. Tem muitos cristãos que não têm saudade do céu. Quando diz, olha, você vai para o céu? Vou. Mas você quer ir para o céu? Quero. Então tá bom. E você, o que está fazendo para ir para esse céu? Nada, Jesus já morreu por mim, basta. E não é só isso.
Jesus mesmo disse: vocês serão meus discípulos e me representarão na face da terra. A mim xingaram nomes terríveis, a vocês também vão xingar, vocês serão perseguidos. Mas hoje não se vê perseguição. Hoje se vê simplesmente uma festança cristã, é forró dentro da igreja e os músicos cantam aquilo que as pessoas querem ouvir, mas eles não cantam realmente aquilo que Deus quer falar com seu povo. E esse Zacarias, então, profeta, se levantou e falou a verdade diante deles. Vocês se afastaram de Deus, vocês deixaram Deus, por isso ele vos deixou e vocês não prosperarão. É muito triste saber que tem muita gente deixando Deus para se envolver com as coisas desse mundo. Deus precisa, contar conosco, que nós, como povo de Deus, devemos nos levantar e não aceitar essas coisas. Defendermos as coisas sagradas, sim, mas esta questão aí política do momento do Brasil, Deus está de olho nisso e acontecerá aquilo que está no coração de Deus, seja para bom ou seja para ruim. Depende muito de como a igreja do Senhor Jesus está portando nessa terra, ou aqueles que se dizem igreja também estão portando nessa terra, porque tem muita gente misturado no seio do povo de Deus para fazer com que o coração de Deus esteja triste. As pessoas, volto a dizer, estão se envolvendo com as coisas deste mundo e esquecendo-se das coisas de Deus. E a única função, a única missão que Jesus deu para a igreja do Senhor: ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Vocês são sacerdócio santo, vocês são família real, então cuida do povo para que o povo venha adorar ao Deus e único Deus verdadeiro. Não sei se vocês viram, parece que um jogador do Flamengo, ao comemorar dizendo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, parece que agora ele vai ser punido por ter dito isso. E disseram que foi dito um sinal polêmico, uma declaração polêmica. Então você ainda acredita que a igreja não será perseguida, que aquele que serve a Deus não será perseguido? Abre os teus olhos e busque a Deus enquanto é tempo, porque a perseguição pode estar mais perto do que você e eu possamos imaginar. Nós podemos ter aí uma perseguição muito rápida, com pessoas se vendendo para o diabo, para punir aqueles que dizem adorar a Deus e aqueles que servem a Deus de verdade. Então, muito cuidado com a tua decisão. E você que conhece a Deus, busque o Pai das decisões, busque o Deus das luzes, o Deus da sabedoria e da graça, e pergunte a Ele como você deve proceder. Mas no nome de Jesus, não se afaste dos caminhos do Senhor, não perverta os mandamentos do Senhor, seja para a morte ou para a vida, esteja de pé diante de Deus. E aquele que é de Deus, o diabo não toca. Quando um homem de Deus falece por amor a Deus, sofre algumas perseguições por amor a Deus, o reino do céu se engrandece e é mais um remido de Deus na terra que diz: eu não me curvo ao Baal, eu não me curvo aos ídolos, eu não me curvo a deuses estranhos, eu sou todavia servo do Senhor Jesus e a Ele sirvo. Minha pátria não é aqui, a minha pátria está por vir. Que Deus abençoe você, que você tenha essa postura, como teve Zacarias, de ver as pedras caindo sobre ele, mas em nenhum momento ele recuou na sua palavra. Deus abençoe você, um grande abraço meu, seja firme com Cristo Jesus, não desvie a tua conduta de cristão. Deus te abençoe. Um grande abraço meu ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.